Pedrinho Matador, o nome que ecoava dentro das cadeias como sinônimo de morte. Ele matou pai, inimigos, traficantes e até outros assassinos. Uma vida marcada pelo sangue, pela dor e por um destino inevitável. No Rastro do Crime de hoje, você vai conhecer os bastidores da mente e dos atos do maior assassino em série do Brasil. Inscreva-se agora e prepare-se para uma história de arrepiar. A vida de Pedro Rodrigues Filho começou em meio à violência. Nascido em 1954, em Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais, ele carregava já no nascimento um destino sombrio. A mãe, grávida, apanhava constantemente do pai. E numa dessas agressões, ainda na barriga, Pedrinho teria sofrido uma pancada que lhe deixou sequelas para o resto da vida. Uma lesão no crânio que mais tarde seria vista como um símbolo de sua fúria incontrolável. A infância foi marcada por pobreza, desamparo e, sobretudo, pela violência doméstica. O pai era um homem abusivo e agressivo, e Pedro cresceu em um ambiente em que a vida e a morte pareciam estar em constante conflito. Ainda adolescente, Pedro Rodrigues já dava sinais de que seguiria um caminho sangrento. Aos 14 anos, ele cometeu seu primeiro homicídio. Matou um vice-diretor da escola onde estudava, acusado de ter demitido injustamente seu pai. Foi um crime que unia vingança e impulsividade, traços que o acompanhariam por toda a vida. Mas o ápice desse início de carreira veio pouco depois, quando assassinou o próprio pai. O homem que havia lhe marcado com violência, que havia destruído a família, acabou morto de forma brutal pelo filho. Pedro não apenas matou o pai, ele teria arrancado pedaços de seu corpo e se alimentado deles em um ato de fúria e vingança. Esse episódio criou a lenda. Um jovem capaz de eliminar até mesmo o sangue de sua própria origem. A partir daí, Pedrinho Matador se tornou um nome temido. Fora da prisão, ele acumulava mortes contra rivais, traficantes e até conhecidos que, segundo ele, mereciam morrer. Sua justificativa era sempre a mesma. Dizia que eliminava apenas aqueles que representavam o mal, estupradores, traidores, criminosos violentos. Essa construção de uma espécie de código pessoal fez com que parte da sociedade o enxergasse como um justiceiro do submundo, alguém que aplicava uma lei que o Estado parecia incapaz de impor. Mas até que ponto isso era verdade? Ou será que era apenas mais uma forma de racionalizar uma sede insaciável por sangue? Logo, a polícia passou a persegui-lo. Preso pela primeira vez ainda muito jovem, Pedrinho não demorava a escapar, reforçando a imagem de alguém que parecia incontrolável. Mas a prisão definitiva mudaria para sempre sua trajetória. Dentro das cadeias, Pedrinho encontrou um terreno fértil para sua brutalidade. E se o mundo fora dos muros já conhecia sua fúria, foi atrás das grades que sua lenda se consolidou. Detentos comuns temiam sua presença. Pedrinho assassinava friamente, muitas vezes sem armas sofisticadas, usando objetos improvisados. Em entrevistas, ele próprio dizia que eliminou mais de 100 pessoas, a maioria delas dentro do sistema prisional. Estupradores, traidores e até outros assassinos não tinham perdão. Ele seguia seu próprio código, uma justiça distorcida que o tornava respeitado e temido. Entre os presos, Pedrinho era uma sombra inevitável. Muitos criminosos, que fora das cadeias eram considerados monstros, tremiam ao ouvir seu nome. Sua fama crescia junto com o número de mortes. A imprensa brasileira passou a noticiar suas façanhas ainda nos anos 70, transformando-o em uma figura quase mítica. Manchetes destacavam não apenas os crimes, mas também a frieza com que ele falava de suas ações. Em entrevistas, Pedrinho explicava seus assassinatos com calma, muitas vezes até com certo orgulho. Essa postura alimentava a curiosidade do público e ajudava a consolidar sua imagem como o maior serial killer do país. Mas o que realmente sustentava essa narrativa era a contradição. Ele não era um criminoso comum. Enquanto muitos matavam por dinheiro, poder ou drogas, Pedrinho dizia ter um propósito. Isso despertava debates entre especialistas. Seria ele um psicopata completo ou um produto de um ambiente social devastador? A resposta nunca foi clara, mas sua trajetória deixava evidente que em sua mente havia uma lógica implacável. Quem cruzasse seu caminho e fosse rotulado como bandido estaria marcado para morrer.
Dentro da prisão, Pedrinho Matador viveu décadas de sangue e silêncio. Muitos dos assassinatos que ele afirmava ter cometido nunca foram oficialmente confirmados, mas os registros dão conta de dezenas de mortes, todas atribuídas ao mesmo padrão: escolhas calculadas, vítimas selecionadas entre aqueles que ele considerava inimigos da ordem. Para ele, não havia espaço para estupradores, traidores ou pessoas que ameaçassem sua autoridade. Esse código de conduta, por mais distorcido que fosse, sustentava sua reputação de justiceiro do submundo. Enquanto isso, fora dos muros, a mídia acompanhava cada passo. Nos anos 80 e 90, reportagens sobre Pedrinho circulavam com frequência. Seu rosto se tornara um retrato vivo da violência brasileira. Era, para muitos, a prova da falência do sistema carcerário e, ao mesmo tempo, um símbolo de como o crime podia criar seus próprios monstros. Em entrevistas, Pedrinho falava com frieza, mas sempre repetia sua filosofia: matava apenas quem merecia. Essa narrativa alimentava a curiosidade e, em certo ponto, até a admiração de alguns, que viam nele uma espécie de vingador. Mas para especialistas em criminologia, não passava de uma racionalização para justificar sua compulsão. A cada ano de prisão, seu nome se tornava mais conhecido. Estudiosos o classificavam como o maior serial killer brasileiro. Ele próprio dizia já ter ultrapassado a marca de 100 mortes, a maioria dentro do cárcere. Relatos de agentes penitenciários confirmavam que sua presença gerava tensão. Onde Pedrinho estava, a ordem se mantinha pelo medo. Depois de décadas, algo surpreendente aconteceu. Pedrinho Matador conquistou a liberdade. Após cumprir parte de sua pena e passar por revisões legais, ele deixou a prisão. O homem que viveu quase toda a vida atrás das grades tentava agora conviver em sociedade. Muitos se perguntavam: seria possível que alguém com esse passado conseguisse se reintegrar? Fora da prisão, Pedrinho começou a participar de entrevistas e até a usar as redes sociais. Falava sobre sua trajetória, opinava sobre crimes atuais e se apresentava como alguém disposto a abandonar a violência. Chegou a declarar que sua missão agora era alertar os jovens para que não seguissem o mesmo caminho. Era um novo personagem, um ex-matador tentando se adaptar ao mundo moderno. Mas essa transformação dividia opiniões. Parte do público via nele um sobrevivente que buscava redenção, enquanto outros enxergavam apenas uma máscara que escondia o mesmo homem de sempre. Apesar de suas tentativas de mudança, a sombra de seu passado nunca o abandonou. Havia quem acreditasse que Pedrinho ainda mantinha laços perigosos com o submundo, e havia também quem simplesmente não aceitasse que ele pudesse viver em liberdade. Essa tensão se confirmou em 2023, quando Pedrinho Matador teve um fim tão violento quanto a própria vida que construiu. Foi executado a tiros na porta de casa, em Mogi das Cruzes, São Paulo. O crime chamou a atenção da mídia e reacendeu as discussões sobre sua trajetória. Quem teria interesse em matar Pedrinho? Teria sido um acerto de contas antigo, uma vingança que demorou décadas para acontecer, ou apenas o destino inevitável de quem construiu sua vida sobre o sangue? A polícia levantou diversas hipóteses, mas a verdade é que sua morte foi, em muitos aspectos, o capítulo final de uma história que parecia não poder terminar de outra forma. O legado de Pedrinho Matador continua vivo. Para alguns, ele será lembrado como um assassino frio, um psicopata que usava o discurso de justiça para encobrir seus impulsos sanguinários. Para outros, um homem moldado pela violência, um produto de um Brasil desigual e cruel que nunca lhe ofereceu alternativa além do crime. Mas, independentemente da visão, uma coisa é certa: seu nome entrou para a história criminal do país como um dos mais temidos e, ao mesmo tempo, fascinantes. Esse foi o rastro deixado por Pedrinho Matador. Mas não é o único caso que marcou a história criminal do Brasil. Clique aqui na tela e continue comigo no próximo episódio, onde revelamos os segredos de outro assassino que chocou o país. Nos vemos lá!